Olá, esse é mais um vídeo para falar sobre inovação no turismo e hoje eu quero apresentar algumas startups de turismo, algumas travel techs e turistechs que vêm se destacando no mercado. Se você não viu o vídeo anterior que eu falo do status da inovação no turismo no Brasil, te aconselho depois dar uma olhadinha, que eu conto um pouco da trajetória e também menciono algumas empresas que têm feito bastante sucesso, não só no Brasil, mas também lá fora. Tá? Então, acho que a primeira coisa legal para a gente falar é que as startups elas são muito bem-vindas para promover a competitividade do turismo aqui no nosso país e elas podem ser voltadas tanto para o público final, então são startups B2C, como também B2B, soluções que atendem empresas e também destinos, e algumas específicas que são para governo, né, que a gente chama de B2G, né, o G de governo. Então, antes de dar alguns exemplos, também acho que é legal comentar que, de acordo com o anuário feito pela OneFly, uma startup voltada para o turismo corporativo lá em Minas Gerais, nós temos no Brasil em torno de 220, 230 startups que foram mapeadas. Mas eu acho que esse é um recorte, assim, olhando muito para o nosso setor, porque existem algumas soluções que são desenvolvidas para diversos segmentos, por exemplo, com soluções de sustentabilidade, que também têm aderência no mundo do turismo. Mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente de turistechs e travel techs, né, algumas, porque não daria para a gente ficar falando aqui de 200, mas algumas que eu tenho um particular carinho ou tive a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor. A primeira delas, né, que aparece aí na sua tela, é a Wine Locals, uma plataforma que reúne experiências ligadas ao mundo do vinho. E a grande sacada deles foi criar produtos para públicos diferentes. Então, tanto o viajante, que é um conhecedor e já viajava para tomar vinho, degustar, né? Como também para um público que não é tão experiente nesse mundo, mas que gosta, né, e aprecia uma experiência, seja numa vinícola, seja num restaurante ou em algum outro lugar que ele pode ter um pouquinho mais de bagagem, né, conhecer um pouco melhor desse universo. Além disso, né, a Wine Locals ela ajuda a formatar as experiências e também ela dá dados para os seus parceiros, né, que disponibilizam as informações na plataforma. Se você quiser saber mais, na minha playlist Travel Talks tem uma entrevista com o gestor da Wine Locals que vai te contar direitinho essa história. Também vale a pena destacar a Viva Lá, uma startup que participou aí de um processo de aceleração da Embratur junto com o Turistech Hub. A Viva Lá ela é voltada para o desenvolvimento de viagens que são sustentáveis e sustentáveis de verdade, não é nada para chamar atenção. Eles realmente fazem um trabalho muito interessante voltado para as comunidades, voltado muito para o turismo regenerativo. Eu gostei muito dessa plataforma, a Eluve, o pessoal entra em contato comigo para compartilhar essa solução que foi criada para conectar as empresas de turismo com os influenciadores. Então, acho que resolve muito as dores do mercado, né? Então ela é muito B2B, mas também resolve muito a vida dos influenciadores. De que forma que eles fazem isso? Então, se eu tenho um hotel, por exemplo, e quero trabalhar com influenciador, eu disponibilizo ali na plataforma a minha necessidade e o que eu estou oferecendo, seja em pagamento, seja em permuta, e a quantidade de material que eu preciso, né? Ou em posts, ou mesmo o material que vai ser criado pelo influenciador. Então, achei que é uma solução bem interessante para o nosso mercado, uma vez que a gente depende muito também dos influenciadores para divulgar para suas respectivas audiências marcas, destinos e produtos turísticos aqui no Brasil. Gosto muito também da Indulge-me, que é uma plataforma, na verdade é uma startup que foi também acelerada num desses programas do Turistech Hub, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar como mentora. Eles trabalham com gamification, ou seja, eles desenvolvem roteiros, produtos, brincadeiras para proporcionar uma melhor experiência para quem estiver ou no destino de natureza ou no destino urbano ou cultural. Então é muito legal porque a gente gosta, né, principalmente o público mais jovem, as crianças e os adolescentes, eles ficam mais engajados e interessados em conhecer um destino
se for dessa forma mais lúdica, né, mais próxima do dia a dia deles. A Cãomigo também é sensacional, e como ela, a Pet Turistas, então é uma plataforma que disponibiliza os serviços que são pet friendly. Então, para quem viaja com os seus pets, é interessante porque ali você fica sabendo aonde você hospedar, aonde comer, que tipo de atividade você pode fazer com o seu animal. E lembrando, né, que aqui no Brasil hoje a gente tem em torno de 160 milhões de pets, então é um número muito maior do que o número de crianças. Então, uma oportunidade para as empresas que oferecem, que já são pet friendly, né, disponibilizarem seus serviços, e uma facilidade para quem vai viajar com o seu animalzinho de estimação. Existem também algumas soluções que foram criadas para o mercado, né, para o trade, então são as soluções B2B. Um exemplo bem legal também é da Smart Talks AI, né, de inteligência artificial, antiga Guide One-to-One, da minha amiga Clarissa, que facilita, né, essas inteligências artificiais, elas facilitam a comunicação das marcas com o público final. Então eu me lembro muito bem de um chatbot que foi criado para um resort, que tem inúmeras atividades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vários restaurantes. Então era uma forma, né, dos hóspedes saberem o que está acontecendo, terem informação ali em tempo real de alguma mudança de programação, super amigável, ali na palma da mão. Outra bem bacana também que eu tive a oportunidade de conhecer mentorando no Turistec Hub é a Ecoguias. É um aplicativo para destinos, foi a princípio pensado em destinos de natureza, que trabalha com trilhas e também com guias, né? Mas pode ser adaptada para um destino mais urbano, né? Que tem os atrativos culturais, então uma facilidade também para quem viaja e uma oportunidade para quem é gestor de destino. A Maimento tem uma solução muito simples e que cabe no bolso do pequeno empresário de turismo. Então, através dessa solução, você consegue disponibilizar no seu site uma ferramenta de e-commerce. E eu sempre digo para os meus clientes, né, que é super interessante para quem nunca teve essa experiência. Você vai dormir e quando você acorda tem mais dinheiro em caixa. Então você tem ali as suas vendas online 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que é mais importante, né, facilitando a vida do teu cliente, possibilitando que ele compre online de onde e no momento que ele quiser. A Destinos Inteligentes, também uma plataforma voltada para o mercado, mas nesse caso para o destino turístico, com soluções bem interessantes para analisar dados e para facilitar a tomada de decisão dos gestores. Tem sido muito utilizada principalmente nos destinos que estão trabalhando para se transformar em destinos turísticos inteligentes. Então, essas são algumas startups bacanas que a gente tem aqui no país, mas acho que vale a pena a gente também mencionar que temos alguns desafios aqui no Brasil, como por exemplo, a gente tem um ecossistema que é muito pulverizado, nosso país é muito grande e apesar da grande maioria das startups estarem aqui no estado de São Paulo, a gente tem startups no país todo, mas acho que é importante a gente ter uma única voz, né? A gente ter mais união até para poder indicar e compartilhar essas soluções. Faltam investimentos para acelerar e para fomentar a criação desses novos negócios. E uma coisa que eu acho que é bem mais grave, né? Existe um gap muito grande entre as empresas tradicionais de turismo e os inovadores. Então, toda a galera de startup acaba criando soluções muitas vezes em função dos problemas que vivem nas suas viagens, mas também existe uma indústria, né, que está muito consolidada e que precisa de inovação. Então, como que a gente pode aproximar esses dois mercados para a gente, né, ter um turismo mais competitivo e inovador? Mas também existem várias oportunidades. Se você está pensando em inovar, eu vou dar aqui algumas sugestões que eu vejo como oportunas, né, para quem está pensando em inovar. Tudo que possa promover inclusão e acessibilidade no turismo é bem-vindo. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer para ter um turismo mais inclusivo, né, como que a gente facilita a vida dos viajantes que são cadeirantes ou que têm alguma deficiência visual, auditiva, mental, e também como que a gente favorece a inclusão, né, das minorias
sejam nas empresas ou no mundo, né, de consumo de serviços turísticos. Uma outra necessidade urgente é termos prateleiras para segmentos específicos, do mesmo jeito que a gente tem o Wine Locals, que atende bem todo mundo que quer consumir uma experiência de vinho, que a gente poderia criar para o turismo náutico, para o turismo rural, para o turismo criativo, para o turismo gastronômico. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade. As tecnologias que melhoram a autonomia e a segurança dos viajantes, sobretudo se a gente pensa no turista internacional, uma das principais barreiras para a gente sair dos 6 milhões de turistas internacionais por ano é a questão da segurança. Então, tecnologias que melhoram ou que dão uma percepção de segurança maior são muito bem-vindas. E para encerrar, tecnologias, plataformas, ferramentas, tudo que possa facilitar a digitalização dos pequenos negócios do turismo. De toda essa galera, 98% das empresas turísticas são de pequeno porte, pequeno ou médio porte, e elas precisam muito passar pela transformação digital. O que a gente pode oferecer para facilitar essa trajetória? Essas são algumas oportunidades que eu vejo então no mercado para quem quiser inovar. Se você tem alguma ideia brilhante, algum projeto ou mesmo uma startup, manda para mim, eu vou adorar conhecer. E se souber de alguém que pode aproveitar esse conteúdo, compartilha. Dessa forma você está me ajudando e nós vamos espalhando essa lição, essa mensagem de inovação no turismo no Brasil. Até o próximo vídeo.